Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão de concurso, tudo bem? A nossa questão de hoje é mais uma daquelas questões que nos ensinam como resolver um problema, tudo bem? Vamos à nossa questão. A empresa X, veja, a empresa X, ela possui 60 funcionários, veja, 60 funcionários, dos quais 15% são mulheres. Então veja, eu sei a quantidade total e sei que 15% são mulheres. De acordo com uma lei aprovada recentemente, toda empresa do ramo onde atua a empresa X deverá ter no mínimo 40% de mulheres entre seus funcionários. Tudo bem? Para que a empresa X se adapte à nova lei sem demitir nem... Olha, ela não pode demitir ninguém, nenhum de seus atuais funcionários, e não contratando novos funcionários homens, ou seja, não pode contratar homens. Ela deverá admitir um número de mulheres no mínimo igual, ou seja, ela deverá contratar, isso aqui admitir é sinônimo de contratar, tá? Ela deverá contratar um número de mulheres igual a... Então, quantas mulheres devem ser contratadas para que essa empresa passe agora a ter 40% de mulheres, tá vendo? Como nós vamos resolver esse problema? Esse tipo de questão onde a gente precisa determinar uma certa quantidade, onde existe um valor que é desconhecido, elas são clássicas e a gente vai resolver elas como eu tenho dito em outras videoaulas. Imagine que você sabe a quantidade. Veja, a quantidade a ser contratada, vou botar assim, ó. Quantidade a ser contratada. Veja que o grande problema é assim, veja. Ele quer que eu diga quantas mulheres vão ser contratadas. E ele está me dizendo aqui, veja, na empresa X existem 60 funcionários. É a quantidade total de funcionários. Isso aqui é a empresa. Existem 60 funcionários. Vou botar aqui F. Existem 60 funcionários. Desses 60 funcionários, existe uma quantidade que são homens e existe uma quantidade que são mulheres. Tudo bem? Ele está dizendo para mim que 15% são mulheres. Então, veja, se nós calcularmos 15% de 60, eu vou descobrir a quantidade de mulheres. Como é que eu faço para descobrir quanto é 15% de 60? É só multiplicar 60 por 15%. Então isso é, veja, 60. 15%, veja, esse símbolozinho aqui de porcentagem significa uma divisão por 100. Tudo bem? Então vai ficar bem assim, veja. Vou cancelar um zero com zero. Vai ficar assim, ó, 6 vezes 15 é 90, dividido por 10. Cancela 0 com 0, 9 dividido por 1 dá 9. Então veja que 15% de 60 são 9. Então, desses 60 funcionários, nós temos 9 mulheres e temos 51 são homens. Veja que esses primeiros dados que foram dados, então a empresa tem 60 funcionários, 15% são mulheres. Então me permitiu dizer quantos homens tem e quantas mulheres tem. Agora veja que o problema ele se resume ao seguinte. Nessa empresa, essas 9 mulheres, elas representam apenas 15% das mulheres. 15% de mulheres dessa empresa, 15% dos funcionários dessa empresa são mulheres. Mas uma nova lei está dizendo que, olha, você não tem que ter 15%, você tem que ter 40% de mulheres. Então, como o problema está dizendo que eu não posso demitir nenhum, eu só posso contratar, então a pergunta é quantas mulheres eu tenho que contratar para ter 40% de mulheres nessa empresa? Como que se resolve esse tipo de problema? Então veja, suponha que é você a pessoa que contrata lá na empresa. Você sabe, olha, se você tem 60 funcionários, 51 são homens, 9 são mulheres. Você precisa contratar uma certa quantidade de mulheres para que essa quantidade de mulheres na empresa agora
deixe de representar 15% e passe a representar 40% do total. Quantas mulheres mais você contrataria? Essa é a pergunta do problema, não é? Então imagine, vamos supor que você já sabe, a quantidade a ser contratada será, eu vou representar por uma letra qualquer, eu vou chamar de K, porque já tem a empresa X, né? Eu vou chamar de K. Então eu vou chamar de Y, todo mundo está mais acostumado com XY, né? Veja, a quantidade de mulheres que você vai contratar vai ser representada por Y. Tudo bem? Eu quero que você pense, eu já sei a quantidade de mulheres que eu vou contratar. E essa quantidade desconhecida eu vou representar por Y. Esse é o segredo da álgebra, trabalhar com um valor desconhecido. Então veja, já que a gente já sabe quantas vão contratar, você concorda comigo que na empresa agora vão ter 9 mulheres que já tinham mais essa quantidade que você vai contratar. Então agora veja, na empresa agora existem 51 homens e 9 mais Y mulheres. E agora nós já sabemos que essa nova quantidade representa quanto? 40% do total. Então ficou muito simples, veja. Quanto era o total que eu tinha antes? 60. Mas eu contratei mais Y mulheres. Então, essa agora é a minha quantidade total, sendo que dessa quantidade total existem 51 homens e 9 mais Y mulheres. Pronto, você já resolveu o problema. Agora é só transformar isso em porcentagem. Então veja, ó, 60 mais Y é o total de funcionários da empresa. Então isso representa 100% dos meus funcionários. Tudo bem? Aqui é pessoal. Aqui é o pessoal da empresa. E aqui é o percentual. Tudo bem? Então veja, o total 60 mais Y representa 100%. Então, 9 mais Y vai representar quanto? Isso, 40%. Aí aqui é só igualar e passar o traço no meio. Pronto, nós temos uma proporção que vai nos permitir saber quantas são as mulheres. Então veja, primeiro passo, 100 sobre 40, eu posso cancelar o 0 com 0 aqui. Vou fazer produto dos meios pelos extremos, eu vou multiplicar em x, como alguns professores gostam de dizer. Então vai ficar 4 vezes quanto? 60 mais y é igual a 10 vezes 9 mais y. Tudo bem? Veja, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. 4 vezes 60 vai dar 240, mais 4 vezes y, 4y. 10 vezes 9, 90. 10 vezes y, 10y. Tudo bem? Veja, é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, incógnitas para a esquerda, números para a direita. Então vai ficar assim, ó, 4y já está no primeiro membro. Esse aqui está no segundo, vai passar para o primeiro, vai trocar de sinal. Vai ficar menos 10y igual a 90, não trocou de lado. 240 está no primeiro membro, vai para o segundo. Então vai passar menos 240. Ok? Veja, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 10 menos 4, 6y. 90 menos 240 vai me dar quanto? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Isso aqui vai me dar menos 150. 240 menos 90 dá menos 150. Vou multiplicar tudo por menos 1, porque os dois lados estão negativos, né? Vai ficar assim, ó, 6y é igual a 150. O y é igual a 150 dividido por 6. Né? Tá multiplicando aqui, passou dividindo. Quanto é 150 dividido por 6? Veja, 15 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Para 15 vai sobrar 3. Baixo 0. 30 por 6 me dá 5. 5 vezes 6, 30. Resto 0. Ou seja, nós vamos precisar contratar mais 25 mulheres. Ok? Ó, alternativa correta, letra A. Então, se nós contratarmos mais 25 mulheres, veja como o raciocínio está correto, veja. O total é 60 mais y, mas nós vimos que o y vale quanto? 60. Então, o meu total agora na empresa é de quanto? É de 85 funcionários. Quantas mulheres eu tenho? 25 mais 9, agora as mulheres são 34.
Se 34 mulheres realmente agora representa 40%, então quando eu dividir 34 por 85, nós temos que encontrar quanto? 40%. Então vamos lá, 34 não divide por 85, acrescento 0, o 0 uma vírgula. 340 por 85 vai dar quanto? Vai dar 4. 4 vezes 5, 20, fica 0, sobe 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34. Ó. Resto 0. Ou seja, a quantidade de mulheres na empresa agora, se nós multiplicarmos isso por 100, isso aqui equivale, veja, vai dar 2 casas a 40%. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, que tenha ficado muito claro. Eu espero que você tenha percebido a grande sacada do problema. É você montar o problema e você pensar que você já sabe a resposta. Porque ele está perguntando quanto é a quantidade de mulheres a ser contratada. Você pensa, se eu já soubesse, o que eu faria? Você representa essa quantidade desconhecida por uma incógnita e faz a mesma coisa que você faria se soubesse a quantidade. Veja, se eu soubesse a quantidade, eu iria acrescentar quanto eu já tinha. Então eu tinha 60 e acrescentei. Se eu já soubesse a quantidade, eu ia acrescentar as 9 mulheres que eu tinha. Então eu acrescentei. Depois foi só calcular a porcentagem para ver. Né? Coloquei, montei uma regra de 3 aqui, montou a porcentagem, pronto. Achamos a quantidade. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.